Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Eu sou Mariana Carneiro, sou publicitária, formada em comunicação, trabalho há 15 anos mais ou menos nessa área e há 10 voltado mais para o mundo digital. Deixa eu já chamar aqui a Suliane Porto, para a gente falar um pouquinho sobre como se reinventar profissionalmente. Enquanto a Suli entra. Oi, Suli. Não tô te vendo, tá preto. Tá, vamos ver se a Suliane Porto consegue entrar. Hoje a internet tá um pouquinho chatinha, espero que a gente consiga fazer essa live. Ah, Agora! agora sim. Oi, Suli, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Então, já estava me apresentando enquanto as meninas entravam, só pra gente deixar aqui salvo nessa live. Fala um pouquinho de você, então se apresenta. Tá bem. Assim, formalmente, né? Eu sou a Suliane Porto, mas todo mundo me chama de Suli. Eu sou uma carioca que estou morando atualmente em Portugal e foi daí que eu conheci a Mari, né? Estamos agora nesse momento de impulsionar nossas carreiras juntos. E eu tenho também por volta de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento humano. Eu sou psicóloga de formação, sou especialista em psicologia junguiana, tenho MBA em gestão de pessoas, e por todos esses anos eu trabalhei como psicóloga clínica, com educação corporativa e também na área de recursos humanos, né? Então, esse somatório de conhecimento e vivências que eu tenho para poder agregar aqui com vocês. E quando a gente estava conversando, né, de fazermos uma live, eu fiquei pensando que tema que eu posso trazer que seja útil para as pessoas nesse momento, que seja importante. E me veio a ideia de falar como a gente pode se reinventar profissionalmente. Acredito que seja muito pertinente ao que a gente está vivendo agora, né? Principalmente porque no momento de crise, a questão do trabalho se torna ainda mais à tona, né? As questões surgem com relação a isso, como que a gente vai fazer. E vou trazer um pouco da minha história para ilustrar isso, porque quando a gente traz exemplos palpáveis, fica mais fácil da gente fazer um paralelo com a nossa vida, tá bem? Exatamente, deixa eu só te fazer te colocar uma questão antes da gente entrar no Tá. assunto de fato. Fala um pouquinho do teu trabalho aqui em Portugal, o que é que você está fazendo, o que é que você vem fazendo aqui, como você pode ajudar as pessoas, e daqui a pouquinho a gente entra no assunto de verdade. Tá bom. Até que esse assunto de verdade, inclusive, quando eu for explicar o que eu tô fazendo, já é o assunto, né? Ele já tá junto, é ótimo. Eu, quando vim para Portugal, vim com a expectativa de validar o meu diploma de psicóloga e poder trabalhar aqui como uma psicóloga clínica ou organizacional. E aí, chegando aqui, apresentei toda a minha documentação na Ordem dos Psicólogos Portugueses e descobri que, apesar de ter 15 anos de experiência, toda a minha formação, minhas especializações, eles avaliaram tudo, foi tudo aceito, considerado, porém, aqui a gente tem que se adequar a uma nova cultura, né? Então, assim, a mudança de país é uma crise também, para a gente fazer esse paralelo, como a gente se reinventa numa crise. Né? Não é só a cultura diferente, mas são as leis, a forma de conduzir a parte trabalhista. E aí foi a minha resposta da Ordem dos Psicólogos de que eu não poderia atuar como psicóloga aqui, porque eu deveria ter um mestrado. No Brasil, né, nós fazemos 5 anos de graduação em psicologia. Aqui são feitos 3 anos, que é chamado licenciatura, e 2 eles consideram como mestrado, eles fazem um mestrado integrado. Então, os nossos 5 anos do Brasil aqui para eles são 3 de especialização, né, licenciatura, e 2 de mestrado. E na legislação deles aqui, eles são mais conservadores e falaram, então você tem que fazer um mestrado para atuar. Confesso que assim que eu recebi a notícia, eu chorei, fiquei muito mal, muito mal. Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Poxa vida, toda aquela expectativa. E aí, venho falar sobre nossa reconstrução. Do quanto que a gente tem que lembrar que nós não somos, nós estamos. Eu estou psicóloga, eu estou consultora, eu estou maquiadora, eu estou, cada um de nós está. São ferramentas para a gente desempenhar a nossa essência, nossos talentos, mas nós não estamos.
E um paralelo também é importante a gente reforçar. Deixe suas emoções fluírem. Então, assim, se permita vivenciar o luto da transição, o luto da decepção, o medo que vem da crise. Ele não pode te atrapalhar, te estagnar, mas é importante você deixar ele fluir. E foi o que eu fiz. Depois, refleti e falei: o que eu vou fazer agora? Aí tem um pouco a ver com a reinvenção. Eu fui olhar para dentro, para os meus talentos, para as minhas competências. E identifiquei coisas que eu já fazia, que estavam adormecidas e que são esses instrumentos que eu trabalho hoje. Né? Até eu concluir o meu mestrado, é a forma que eu estou trabalhando, que é como terapeuta Theta Healing, que é uma abordagem terapêutica do campo energético, do qual eu tenho uma certificação internacional que me permite trabalhar em qualquer lugar do mundo, inclusive online. Então é isso que eu estou fazendo, usando o meu conhecimento clínico numa vertente diferente, mas fazendo assim uma profundidade terapêutica também. E utilizando todo o meu conhecimento de desenvolvimento humano para a parte de desenvolvimento pessoal, de orientação de carreira, de preparação, de encontrar o seu propósito, como é que você desenvolve suas competências. E isso que eu vou conversar um pouco com vocês aqui hoje. Mas para vocês perceberem, a crise fez com que, inclusive, eu olhasse talentos que estavam adormecidos e sonhos também. Que eu sempre tive um sonho de fazer um mestrado, ele estava lá parado, eu sempre deixava para depois, para depois. Às vezes, assim, o mundo dá uma quebra na gente, um sacode, para a gente olhar as coisas que estão ali paradas, né? Então, assim, um pouco da minha história de hoje fala do nosso tema. E aí convido vocês também a olharem essa crise como uma oportunidade, porque a crise tira a gente da nossa zona de conforto e do piloto automático. A gente vai naquele ritmo. Tô fazendo isso aqui, tá constante. Ah, ok, não tá tão bacana, mas tá me gerando grana, vou deixar passar. Ou às vezes é o contrário. Ah, tá me gerando uma grana, é o que eu gosto, mas às vezes eu não tenho ousadia de ir para novos campos, para novos nichos e poderia estar muito melhor. Então, assim, quando a gente se vê em casa nessa pandemia e começa, ai, meus clientes, como é que eu vou fazer? O meu trabalho fixo não existe, tem uma crise econômica, o que que eu faço com isso? Eu chamo para vocês o convite de vamos olhar para dentro, reconhecer as nossas potências, se permitir sim vivenciar um certo desconforto, porque é natural da gente quebrar uma rotina que a gente está vivendo, né? E cuidar das nossas emoções. Por vezes a gente precisa até mesmo de um acompanhamento terapêutico para cuidar das emoções. Mas vamos olhar isso como uma oportunidade também de se reformular, tá? Ficou claro, Mari, assim, que essa parte da reinvenção? Sim, sim, ficou sim. Gente, quem tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Sully, eu vou te deixar livre para falar. Eu tenho algumas Tá bem. questões, mas já vi que você vai entrar nas coisas que eu tinha aqui para te perguntar, então vou te deixar livre. Qualquer coisa eu te interrompo e quando for para Tá ler os ótimo. comentários também eu te interrompo, tá bem? Tá Fica à vontade. ótimo. Tá ótimo. Então, como eu estava falando com vocês, vamos usar a crise ao nosso favor, né? A crise é uma ruptura que faz a gente sair do piloto automático, do que a gente está habitualmente acostumado a fazer. O piloto automático faz com que a gente não se questione, que a gente não pare para olhar as oportunidades. Então, já que todo mundo foi abruptamente tirado da sua zona de conforto por conta dessa crise, vamos olhar essa possibilidade de reformular como um tesouro, né? Uma oportunidade de ouro. E por que que o trabalho é tão importante? Por que que o trabalho mexe muito com a gente, né, com o ser humano? O trabalho é a nossa forma de expressar a nossa ação, né, de falar, de a gente se sentir útil, da gente ter uma realização pessoal e também da gente gerar renda que vai fazer com que a gente realize outros sonhos. Por isso que o trabalho tem um aspecto muito importante na trajetória do ser humano. E, particularmente, a maioria de nós dedica boa parte da nossa vida, boa parte das horas dos nossos dias para o trabalho. Então, também trago aqui mais um ponto de refletirmos. Se a maior parte da nossa vida está sendo dedicada ao trabalho, vamos procurar fazer algo que vai trazer satisfação, que esteja alinhado com o nosso propósito, que esteja alinhado com a nossa essência, porque a gente vai fazer com que a nossa vida tenha mais sentido, né? Então, assim, não é só apenas correr atrás do dinheiro, é correr atrás de uma realização própria, uma realização pessoal, que quanto mais realizada a gente tiver, melhor a gente vai estar. Então, assim, nessa crise também vamos pensar, será que o que eu estava fazendo estava me satisfazendo? Estava me trazendo um bem-estar? Né? Ou não? Quando a gente às vezes tem um talento e está adormecido e ele não é colocado em prática, a gente adoece. Quando a gente está fazendo coisas que não estão alinhadas com o que a gente quer, qual é a nossa essência, a gente também adoece. E é importante destacar, a conta chega.
né? A gente vai somatizar, a gente vai estagnar, a gente vai ter uma apatia e a conta não chega necessariamente no mesmo lugar que foi debitado. Então, se eu não estou satisfeita com o trabalho, não significa que eu vou ter problema no trabalho. Às vezes eu estou naquele batente, naquele ritmo, eu nem percebo que eu estou mal no trabalho. Mas aí eu começo a ter problema no casamento, eu começo a ter problema de apatia, de não querer sair da cama, eu começo a perder a graça das coisas, eu posso me envolver numa drogadição, fazer abuso de substâncias, de situações. Então, a conta vai chegar e às vezes ela já chegou. Então, vamos olhar também essa oportunidade de como um processo terapêutico, né? De olhar para que não está bem e poder fazer essa reformulação. Vamos usar essa chance para gente. Tá bem? Até porque a gente já vem passando por essas coisas, né? Como você mesmo falou, Sim, assim, ao longo da vida da gente, a gente tem as nossas crises pessoais, vamos dizer assim. correto. A maternidade, no meu caso, foi uma crise que eu tive que resolver, porque eu não estava nos meus planos ser mãe, e eu tive que me reinventar como pessoa e como profissional também, porque decidi parar de trabalhar formalmente, vamos dizer assim, né, para ficar um pouco mais com meu filho, mas tive que me reinventar. Quando a gente vem para cá, quando a gente decide imigrar, é uma outra questão também. Muitas vezes, como foi o seu caso, como foi o meu caso, a gente vem sem poder trabalhar na nossa área ou ser contratado para trabalhar na nossa área, porque Sim, infelizmente nosso diploma nem sempre é válido aqui, nem sempre é possível fazer essa validação, ou demora um pouco mais para fazer essa validação, e a gente precisa se reinventar. Né? Agora, com esta crise que nós estamos vivendo mundialmente, mais uma nova oportunidade, e é isso que a gente precisa falar e isso, tentar pensar, né? Que é uma nova oportunidade. isso. Eu vinha nesse processo de tentar retomar algumas coisas, de tentar mudar. Por mais que o meu currículo tenha 15 anos de experiência em uma área, mas sei lá, talvez agora fosse a hora de mudar, de pensar em fazer outra coisa, e a gente tá meio que sendo forçado a pensar nisso, né? Uma coisa que eu queria que você falasse depois é como a gente, pode não ser agora, né? Posso já estar me adiantando um pouco, mas como a gente consegue fazer essa mudança, principalmente com relação ao currículo, por exemplo. Né? A gente tem 10, 15 anos de experiência numa área e a gente quer mudar totalmente. E agora? Nem Sim. sempre a gente consegue fazer isso por conta própria. Às vezes a gente precisa realmente trabalhar para alguém. Como isso é feito? Como a gente consegue? Tá. Não, ótima questão que você levantou, né? Essa parte do currículo eu deixo sugestão da gente fazer até uma outra live, porque é um assunto que rende um tempo para a gente poder abordar, mas deixando assim, não deixando ponta, né? Não deixando solta essa questão que você trouxe, é importante a gente lembrar que o nosso desenvolvimento como ser humano, ele é cíclico e ele é feito em espiral. A gente tem a tendência a achar que é linha reta. Por isso que a gente se frustra, por isso que a gente adoece, por isso que a gente tem ansiedade, por isso que a gente tem vários piripaques. Por quê? Se a gente acha que é linha reta, a gente tende a achar que qualquer movimento lateral, a gente está fugindo do nosso caminho, quando na realidade a gente está ampliando. Então, por vezes, a gente vai fazer uma curva, por vezes a gente vai descer, por vezes a gente vai subir. E isso faz parte, a gente deve perceber que isso é natural do nosso desenvolvimento. Agora, falar isso é fácil. Na prática, nem sempre a gente consegue viver isso de uma forma tão tranquila, mas acho que é um dos mantras que a gente tem que ter, que o nosso desenvolvimento é cíclico e é espiral, para a gente não querer enquadrar, não querer fazer em linha reta, porque isso sim vai trazer mais sofrimento para a gente. E você falou de marcos importantes de transformação da vida, de maternidade, de imigração, são ciclos que são rupturas, a gente deixa de apresentar determinadas características, a gente muda a nossa forma de olhar o mundo e aquilo ali faz a gente ter uma certa crise existencial. Então a gente não se reconhece, a gente se questiona, e agora como é que eu vou agir? Coisas que a gente acreditava caem por terra e você fala, e agora? Que óculos que eu vou usar para olhar o mundo? Então é um momento delicado que também é similar ao que a gente está vivendo agora, mas é uma chance da gente escolher que olhar que a gente vai ter, que forma que a gente vai conduzir. Então, é mais um chamado para uma transformação. Então, por isso que está potencialmente tão
tão dinâmico esse processo que a gente está vivendo agora, porque é global, é todo mundo ao mesmo tempo vivendo esse frenesi, tipo, e agora? E você não se reconhecer, você ser posto em casa em confinamento, não necessariamente seu ambiente de casa estava positivo para isso. Então, Uhum. várias coisas que estão fervilhando ao mesmo tempo, mas vamos focar hoje na profissão, né, de como que a gente pode colocar em ação a nossa energia para transformar a nossa realidade. Aí o tema que você falou do currículo, super pertinente, eu acho que a gente pode marcar um outro dia para conversar sobre isso. E lembrar que a gente também tem a tendência de pensar que se eu mudar de área, se eu recomeçar, como é que eu vou colocar meu currículo? Eu vou colocar do zero? Então, assim, eu não vou mais trabalhar como psicóloga, você não vai mais trabalhar como comunicóloga, como, né, profissional de marketing. E aí a gente vai para uma área que não tem nada a ver. Então, meu currículo vai puro, vai em branco, eu sou uma aprendiz, eu tudo zero. E na realidade, não. Tudo que a gente viveu, a gente consegue identificar como competência, como experiências que vão agregar para a gente. É lógico que a gente vai escrever de uma outra forma, mas lembrar que toda experiência que a gente tem, ela não é jogada fora. Ela transforma em quem a gente é hoje, traz a nossa maturidade. É a questão da gente linkar o que são as competências, nossos aprendizados, com o que a gente vai usar na outra profissão, na outra área. E eu trouxe um instrumento hoje aqui que vai facilitar a gente mapear um pouco disso, que no futuro ajuda, inclusive, a construir um currículo para a gente se reinventar, se for o caso. Ou se for para ser empreendedora, já não é mais currículo, é portfólio, é forma de vender, né? Fazer o seu marketing pessoal. Mas na verdade, por mais que eu já tenha falado em currículo, na verdade é um histórico, né? Seja Sim, ele um currículo sim. para você enviar para uma empresa para trabalhar para ela, ou seja um histórico teu profissional que você vai ter para se apresentar, né? Isso, Você assim. não É um sabe, documento profissional seu, né? É uma mudou de forma de você falar. área, eu agora vou trabalhar com outra coisa, mas eu falo para as pessoas o que eu fazia antes, eu não falo, isso fica sempre essa questão, né? Mas deixa a dica, sempre fale. Porque você não nasceu agora, você tem uma história. E aquela história transforma você em quem você é hoje. É assim, é honrar o nosso passado, sabendo valorizar o que a gente vivenciou e justificando por que está fazendo essa transição. Talvez esteja mais alinhada com o seu momento, talvez seja um movimento pela família, seja um movimento que é maior do que a sua profissão anterior, né? Então você vai sobrepor aquele obstáculo para você transformar a sua realidade. Mas sempre conte, a sua história de vida faz parte do seu perfil profissional. E aí, digamos, eu trabalhava na área de. Eu trabalhava, sei lá, eu era vendedora numa loja e agora eu vou trabalhar como. Terminei minha graduação, vou trabalhar agora como uma profissional da área de administração. Então, eu não vou colocar aquilo? Não, você não vai necessariamente escrever no seu currículo detalhe de todas as lojas que você trabalhou. Mas a sua competência de vendas, a facilidade que você teve em se comunicar, em trabalhar com o público, isso constitui competência que você vai levar para a área de administração. Então, assim, sempre vão ter competências relevantes, por mais que seja distinta a nova área que você vá. Né? Assim, é identificar quais são os talentos que você desenvolveu que são favoráveis para a sua nova área. É. Ok? Sully, você vai começar com a ferramenta que você falou agora? Vou, Tá, então vou. deixa eu Você só quer já ler algumas coisas? Tá bom. dar uma lida aqui nos comentários e a gente passa para essa Tá próxima bom. fase. Deixa eu ver o que que tem. Ai, meu Deus, quanta gente. As pessoas dando olá, mandando beijos, dizendo que você é linda e profissional. Ah, somos lindas. Ah, deixa eu ver. A Josi falou, Soliane, um zoom numa linda ciranda de cuidados terapêuticos. Vamos? Ó, Vamos! meu Deus. Pronto. Caiu tudo aqui. As pessoas falando que Josi, querem super parceira. uma nova live mesmo sobre a questão do currículo, acho que é interessante. Ah, pronto, acho que é isso. A Paula Tá falou: bom. currículo em vídeo funciona bem se mandar junto com o escrito. Então, vamos pensar numa nova live para a gente falar melhor sobre. Vamos, vamos. O currículo é um assunto que merece, né? É um tema que merece uma live específica, né? Porque vão ter dúvidas sobre isso. Agora, o instrumento que eu trouxe, ele inclusive, ele é uma prévia, ele é um insumo para o currículo. Então, a gente fazendo esse instrumento junto já vai facilitar a elaboração do currículo em si, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Elis. Pode falar. Suliane, eu já trabalhei em diversas áreas e lugares. Isso nesse momento em que quero empreender, qual ferramenta eu posso usar para desenvolver esse meu lado empreendedora? Isso eu nunca fiz.
O lado empreendedor, a gente vai olhar, depende de que área que você vai atuar, né? Tem competências que a gente chama de competência cross, né? Uma competência que permeia toda a parte de empreendedorismo, né? A gente pode conversar também depois sobre isso, né? Se outras pessoas tiverem interesse, né? São competências que vão fazer uma base para o empreendedorismo. O que um empreendedor precisa ter, né? E a gente tem que reforçar que são coisas que a gente pode desenvolver. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho isso. O ser humano é dotado da capacidade de desenvolver. Todos nós temos a possibilidade, desde que tenhamos instrumentos certos, talvez pode requerer um professor, um instrutor para ter auxílio, e às vezes você consegue desempenhar sozinho, mas todos temos capacidade. Tá? Então, todos podemos empreender, sim, né? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso também, tá, Elis? Legal. Pronto, é isso. Esteja à Ok. vontade. Um instrumento que eu vou fazer, que eu trouxe aqui, a gente tem que lembrar que, assim como a Elis trouxe uma questão, cada um tem uma particularidade, né? Cada um tem uma trajetória, cada um quer desenvolver a sua carreira de uma forma. Então, eu busquei um instrumento que é genérico, que pode ser usado para todo mundo, porque os casos específicos vão requerer uma consultoria individualizada, né? Se alguém depois quiser conversar comigo no particular, a gente vê. Mas o instrumento que eu trouxe serve para todo mundo, é coletivo. O instrumento que eu trouxe, talvez alguns já tenham contato, já tiveram contato com ele, já usaram ou já conhecem. É uma ferramenta chamada Matriz SWOT. É uma ferramenta que é muito utilizada no campo corporativo, né, pelas empresas, pela parte de negócios, para desenvolvimento de negócios, mas ela também é excelente para a gente usar para o nosso desenvolvimento pessoal. É um instrumento gratuito, simples, eficiente e eficaz, que a gente pode fazer em vários momentos da nossa vida. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Basta ter papel e caneta, ou então um computador, alguma coisa para usar. Depois essa live vai ficar gravada, vocês podem voltar aqui e olharem ele de novo. Depois eu vou compartilhar também com todo mundo, vou colocar lá no meu Instagram, colocar no grupo para vocês como é que é, mas ela é bem simples. E o que faz a diferença é a forma que a gente vai construindo esse instrumento. Então, a matriz SWOT é uma matriz, né, a sigla é em inglês, mas ela fala de 4 pontos importantes, que é sobre as nossas fortalezas, que são nossas forças. O outro, as nossas fraquezas, que eu não gosto de chamar de fraquezas, porque as palavras têm poder e elas condicionam o nosso pensamento. Se a gente coloca como fraqueza, eu já estou dizendo que ali eu não vou mudar, que eu sou ruim, que eu sou péssimo. Eu prefiro colocar como ponto de melhoria. Eu tenho consciência que eu ainda não tenho facilidade com aquilo, mas eu posso melhorar. O terceiro elemento são as oportunidades. E o quarto elemento era chamado também de ameaça, mas eu prefiro não chamar de ameaça, eu prefiro chamar de desafio. Por quê? A ameaça suscita na gente medo, o desafio suscita coragem. Então, assim, pequenos movimentos na vida fazem a gente mudar o nosso mindset, mudar a nossa mentalidade e fazer o jogo virar ao nosso favor, tá? Então, como é que a gente constrói? Não sei se vocês vão conseguir ver, é pegar uma folha, dividir a folha ao meio, na horizontal, na vertical e na horizontal, formando 4 quadrantes. Então, no canto superior esquerdo, vocês vão colocar os pontos fortes. No canto superior direito, pontos de melhoria. Inferior esquerdo, oportunidades. Inferior direito, desafios. Então, não necessariamente vocês vão fazer junto agora, mas eu vou colocando para vocês o que vai estar em cada quadrante, depois vocês voltam na live, reveem o assunto e conseguem fazer. Tendo dúvidas, também podem me mandar mensagem por direct, sem problema. Na parte dos pontos fortes, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar tudo que eu faço bem, tudo. O que eu sou boa, o que eu recebo elogio, o que é uma característica nata minha, o que eu já tenho mesmo como talento, o que eu faço que é positivo para mim e para o coletivo, e também as minhas qualidades. Se eu sou uma pessoa empática, se eu sou uma pessoa comunicativa, se eu sou criativa, tudo que eu tenho de qualidade eu também escrevo ali. E tudo que eu tenho de competência formal, do tipo minha graduação, meu curso, minha especialização, tudo que eu adquiri de ferramentas que são úteis para mim. Então, meus pontos fortes.
como que eu me destaco, aonde eu brilho, o que que eu trago de experiência, inclusive, né? Lembra que a gente falou do currículo? Onde é que eu guardo tudo aquilo que eu vivi que agora eu vou mudar de área? Entra nas minhas fortalezas, nos meus pontos fortes, que é esse primeiro quadrante. Ficou claro, Mari, como é que é esse? Sim, Depois, se alguém for colocando perguntas sobre os pontos, você me avisa, tá joia, pode. tá? Aí nós vamos para o segundo quadrante lá em cima, né? Que vai ser no topo superior direito, que é o que a gente chama de pontos de melhoria. Pontos de melhoria é o inverso da minha fortaleza. É o que eu não faço tão bem, o que que não é natural, o que que eu faço, mas me demanda uma energia, eu preciso de um desgaste para poder fazer aquilo. O que que eu já recebi de feedback de que eu não sou tão boa, de que eu não faço tão bem. O que que me atrapalha hoje de alcançar o meu objetivo? O que que falta para mim? O que que eu poderia fazer? O que se eu tivesse, eu alcançaria meu objetivo? Isso pode ser, talvez, sei lá, um ponto de melhoria meu. Timidez, pode ser, porque pode me impedir de fazer parcerias, de trabalhar melhor, desenvolver meu potencial. Pode ser minhas inseguranças de qualquer nível. Insegurança de baixa estima, de ter medo de me expor e não ser aceita, de autossabotagem, de falta um idioma para mim, para eu me comunicar melhor, falta ponto de melhoria, me inserir na cultura do novo país que eu tô. Então, todos os aspectos, tanto qualidade, tanto pontos de característica de personalidade na parte pessoal e profissional, tá? Então, são pontos de melhoria que a gente tem. Pode ser, inclusive, uma questão. Posso não estar com saúde suficiente no momento, então tudo, coloca tudo que vier a gente coloca. Esse quadrante, que são a parte superior da matriz, é tudo que é interno, o que é meu, o que diz sobre o meu mundo e a minha interação com o mundo. Agora a gente vai passar para a parte de baixo da matriz, que a gente vai trabalhar aqui o inferior esquerdo, que são as oportunidades, o inferior direito, que são os desafios. Então a gente sempre começa preenchendo pela parte de cima. Por quê? Porque agora a gente começa a fazer o contraponto. A gente vai começar aqui na vertical. O que que o quadrante de cima vai alimentar o quadrante de baixo? Uma vez que eu mapeei meus pontos fortes, eu vou começar a fazer uma correlação para as oportunidades. Tudo que eu tenho de fortaleza, o que que ele vai me gerar de oportunidade? Então, digamos, eu sou uma pessoa criativa. O que isso me gera de oportunidade? Me gera que eu consigo olhar um problema e pensar em soluções em mais de uma forma. Gera que eu consigo pegar um papel, um material e transformar ele numa flor através do origami. Então, assim, o que que minhas características, o que que a minha experiência pode fazer? Então, assim, de repente, uma fortaleza minha é que eu tenho uma reserva financeira. E como que ela vai contribuir como oportunidade? Eu tenho caixa para investir, para injetar num negócio. Eu tenho dinheiro para, inclusive, ele vai fazer com que aquela fraqueza do meu idioma eu possa pegar esse caixa agora e pagar um curso, contratar uma professora particular. Então, assim, o que que eu consigo fazer? E aí, o que que são tudo que eu vou usar para me fazer chegar no meu objetivo, onde que eu quero chegar, onde que eu vou alcançar. Oportunidade que a gente está tendo todo mundo no momento, devido à crise. Abriu-se o mercado digital, né? Que é o quê? Vendas online de qualquer natureza, palestra, curso, produto, interação, network. Então, assim, a internet está fervilhando, né? O mundo digital está fervilhando. É uma oportunidade para todos. Então, assim, ela é uma oportunidade se eu conseguir linkar com as minhas fortalezas. Se eu não conseguir linkar com as minhas fortalezas, ela vai entrar lá na correlação do próximo quadrante, que são os desafios. Essa oportunidade existe, mas eu não alcanço. Inclusive, quem quiser oportunidade de marketing digital, estamos falando com a pessoinha aqui junto, hein? Mário Carneiro, ó. Quem quiser aproveitar a onda, é o momento. Super recomendo. Então, entenderam? Fortalezas, oportunidades. O que está fervilhando pelo mundo, né? Então, como que eu faço essa correlação? Aí vamos passar para o quadrante vizinho, que são os desafios. Desafio é tudo que eu mapeei como ponto de melhoria, o que que ele é um desafio para mim. Então, assim, o que que eu mapeei lá em cima? Pode ser a crise econômica existe.
Um desafio que eu tenho, inclusive, é de me reinventar, é autossabotagem. Então, ele me impede de ir para frente. Eu posso colocar risco do negócio. É um desafio para mim porque eu não tenho conhecimento do mercado financeiro. Então, é uma ameaça para mim no momento, é um desafio. É um desafio, como a Elis colocou, eu não tenho conhecimento de empreender. Então, hoje, ele se torna um desafio para mim, porque é um gap meu. Eu não tenho aquilo para o negócio que eu quero fazer. Então, ele está para todo item que eu coloquei de pontos de melhoria, eu tenho que fazer uma correlação, escrever uma frase ou fazer um contraponto de como aquilo hoje é um desafio, porque ele é um entrave para eu chegar no meu sucesso. Então a gente faz essa conexão entre esses quadrantes. É dessa fórmula que a gente usa. E por que tudo isso foi falado e onde é que isso tudo se articula? Para eu me reinventar profissionalmente de uma forma que seja consistente, que eu tenha sucesso, eu tenho que alinhar dois pilares: o autoconhecimento e o planejamento. Por isso essa ferramenta junta as duas coisas, ela é gratuita e eficiente. Por quê? Quando eu faço isso, eu começo a descobrir quem eu sou. Né? Às vezes estava ali guardado, eu não queria olhar, então o autoconhecimento é fundamental. E o planejamento, por quê? Uma vez que eu coloquei tudo isso no papel, que eu comecei a ter consciência disso, essa matriz SWOT vai funcionar como uma bússola. Eu sei aonde eu quero chegar, mas às vezes eu não sei o como. O como vai vir a partir disso, através desses quadrantes que a gente vai para a segunda parte, que é planejar. Então, a primeira forma que a gente tem é o autoconhecimento. Coloquei no papel, começa a descobrir. É uma bússola para eu desenvolver agora o meu planejamento, que eu vou explicar para vocês como é que funciona o planejamento através da matriz SWOT. Reforçar mais uma coisa importantíssima com relação a essa matriz para ela funcionar. Muitas pessoas vão empacar em um quadrante ou outro. Natural, porque a gente não está. Habitualmente, já é da cultura do brasileiro, a gente não foi preparado para planejamento. A gente não teve uma educação nesse nível. A gente não teve uma educação financeira, por isso que a maior parte de nós tem questão com dinheiro. A gente não teve uma educação para planejamento. É da cultura, é da crença coletiva, é do inconsciente coletivo do brasileiro que nós somos um povo batalhador. Eu vou lá, eu faço, aconteço, uso minha energia. Isso é bom pra caramba. Porém, isso limita com que a gente desenvolva outras competências, que são o quê? De planejar. O planejar para uma pessoa batalhadora, para uma pessoa que é pra frente, é assim, pô, eu podia estar ali já fazendo e acontecendo. Você vai dizer que eu vou ter que dar um passo atrás, vou ter que dar 10 passos atrás, sentar e fazer o passo a passo disso. Eu vou perder meu tempo. Então, assim, a gente precisa desconstruir, desapegar dessa crença coletiva de que a gente pode fazer a gente pode ter mais leveza, a gente pode ter mais abundância desde que a gente se planeje, a gente se conheça. Então, usem essa ferramenta para esses dois pilares. Para uma reinvenção de sucesso é autoconhecimento e planejamento. E como que a gente planeja agora? Estou com o meu SWOT preenchido. Ou não, Sully, não consegui preencher, empaquei, e agora? Ah, eu sou horrível. Não começa a se martirizar e muito menos se minimizar. Talvez você ainda não tenha tanta facilidade com o seu autoconhecimento. E aí trago uma dica de um exercício paralelo que pode funcionar. Acione as pessoas que você confia para te ajudarem nesse exercício. Peça para essas pessoas. Me dá 3 características minhas no que eu sou bom, no que eu sou boa. Me diz 3 pontos de melhoria. Ou seja assim, o que é bom você fazer um mix de pessoas que te conhecem no lado pessoal e de pessoas que conhecem você no lado profissional. Não estou trabalhando no momento? Vai conversar com as pessoas que você já trabalhou. Fala assim, pô, lá no trabalho, como é que eu era? O que você me admirava? O que eu mandava bem? Ou não, o que você acha que dava um entrave? E às vezes é uma característica comportamental e às vezes é técnica. Então, assim, acione seus contatos. Isso é bom tanto para o exercício como é bom para o network. O ser humano é um ser social. Vamos nos apoiar, vamos trabalhar em grupo, né? Vamos menos individualismo e mais cooperação e a gente vai muito mais longe. Então, empacou em algum quadrante, chama amigo, chama mãe, chama pai, namorado. Acessa a sua rede para poder fazer esse jogo andar, né? Então, agora beleza, consegui fazer, Sully, construí os 4 quadrantes, está preenchido, como é que eu vou? Como é que eu vou para frente com isso? Aí é o que a gente chama de planejamento, plano de ação. Vou sugerir para vocês que façam no mínimo 3, fazer de 3 a 5 ações de acordo com o que eu vi. Então, assim, eu sei o que é a minha fortaleza, eu sei o que ela me dá de oportunidade e eu também sei onde que eu tô
mais, mais empacado, né? O que que eu ainda não desenvolvi, o que que me falta, que inclusive acaba sendo um obstáculo para mim. Então, eu vou usar assim: o que que a gente faz para fazer um plano de ação? É pegar a minha fortaleza, aí vocês vão fazer o quadrante agora na diagonal. Pegar a minha fortaleza e olhar a minha ameaça, o meu desafio. Em tudo que eu sou forte aqui, como é que eu consigo sanar isso aqui que está como um desafio para mim hoje? Com certeza tem competência ou aprendizado seu que vai facilitar esse transpasse de um lado para o outro. Então, pegar suas fortalezas e fazer esse processo. Sua fortaleza, inclusive, pode ser o networking. Poxa, eu sou uma pessoa super comunicativa. Eu sou uma pessoa que manda muito bem. Assim, isso me faz lembrar a Dani Franzini, né, do nosso grupo. Uma pessoa que ela tem essa facilidade. E como que isso acaba abrindo portas para ela e para outras pessoas. Então, assim, às vezes a gente acha que uma característica nossa pessoal, então para o mercado de trabalho não tô bem, para o empreendimento eu não tô bem. Não é o caso da Dani, não, né? Mas estou falando assim que para alguma pessoa poderia ter. Use o recurso que você tem, a habilidade que você tem. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha você contar com auxílio, seja você contratar um profissional, ou seja você contratar ou você contar com a colaboração de um amigo. Nesse mundo também que a gente está vivendo agora de crise, deixa a sugestão, por que não fazer permuta? Talvez hoje eu não possa pagar com grana, mas de repente, sei lá, quero fazer o curso da Mari. Mari, tô quebrada de grana agora. Faça uma sessão de Teta Healing, você troca comigo? Posso te pagar nessa? Então, Então, é isso, Nossa, gente. isso Vamos funciona movimentar. muito, muito, muito bem. Eu já fiz muito isso, principalmente em evento, por exemplo. A pessoa levava o serviço e a gente trocava em divulgação, trocava em serviço também, trocava no stand dela para participar do evento. Nossa, já fiz muito, muito, muito. E Isso. sou super dessas que acha que vale a pena. Su, deixa eu só fazer uma pergunta Fala. aqui que está dentro do que você está falando agora. Tá. Perguntaram se. Cadê? Se tem um número mínimo ou máximo de tópicos para colocar em cada quadrante. Não, não tem, mas assim, o número de quadrantes também é mais um indicador de autoconhecimento para a gente chamar atenção. Se você escreveu muitas fortalezas e quase nenhum ponto de melhoria, tá faltando uma calibrada aí de humildade, de talvez seja uma dificuldade de querer ver os seus pontos de melhoria, porque a fraqueza é conhecida, né? Por isso que eu não gosto de usar o nome fraqueza, eu coloco ponto de melhoria. Às vezes, nossos que são considerados defeitos, a gente não quer enxergar porque a gente não quer demonstrar nossa vulnerabilidade. Então, às vezes, a gente ficou anos e anos da nossa vida não querendo ver aquilo. Então, por isso que é difícil enxergar aquele ponto. E o contrário também, quando eu coloco muitos pontos de melhoria e poucas fortalezas, fala de uma questão de onde é que está minha autoestima, onde é que está minha confiança, onde é que eu me aproprio do meu poder pessoal, ou pode falar sobre um medo de exposição, né? Eu não quero revelar o que eu tenho de bom porque eu posso ser atacado. Então, assim, isso diz sobre minha história, sobre as minhas crenças, sobre as minhas limitações. E algumas pessoas, inclusive, quando vão fazer esse exercício, podem chorar, podem se sentir desconfortável. Por quê? Porque às vezes não tinham entrado em contato com essas questões que estavam ali nos bastidores. Porque trazendo um pouco do conhecimento da psicologia para essa nossa conversa, boa parte da nossa dinâmica de interação é feita pelo nosso inconsciente. Né? Nossa parte consciente é o quê? 10, 15% do que a gente está interagindo. O restante está no nosso inconsciente. Então tem muita coisa que nos afeta, que afeta a forma com a qual eu me comporto com o outro, com a forma com a qual eu me relaciono com o meu trabalho, com a qual eu desenvolvo minha potência, que está lá nos bastidores. Então, às vezes, tem um grupão de talentos escondidos que estão ali, sabe, fervilhando para vir à tona e que, inclusive, isso também pode me adoecer. E podem ter esses monstrinhos. Podem ser aquelas crenças que foram alimentadas pelo outro, do tipo, pô, desde criança que eu escuto, você não é boa, não. Olha só, melhor você fazer esse negócio aqui porque você vai se expor dali e vai dar errado. Então, assim, melhor você ser, assim, ficar por aqui. E tem as crenças familiares. Não, nossa família é muito humilde. Então, assim, pô, isso é um valor pra gente. Aí a gente tem, no nosso inconsciente, às vezes
às vezes eu vou me bloqueando de ter uma ascensão profissional, porque se eu for rica, se eu mandar bem, se eu tiver sucesso, cara, eu tô renegando a minha família, eu venho de um histórico de uma família humilde. Ou o contrário, né? Tipo, o histórico da minha família humilde me impulsionou, aquilo me fez ter gana para ir à frente. Então, isso está tudo lá nos nossos bastidores. Nós somos seres integrais, então assim, quando a gente está falando de trabalho, eu trouxe o assunto aqui trabalho, o trabalho permeia todas as nossas outras áreas de atuação enquanto ser humano. Então, o trabalho é a ação que a gente coloca no mundo, mas aquilo ali diz sobre a minha vivência, sobre o meu histórico, sobre a minha personalidade. Então, algumas pessoas podem ter um pouco, sentir mais desafiador o exercício, porque vão ter em contato pela primeira vez com características que estavam guardadas e que não estavam desenvolvidas também. Então, assim, em resumo, não existe número mínimo nem máximo, mas é um olhar que a gente deve ter cuidadoso. Se um lado está muito preenchido e o outro tá escasso, diz alguma coisa ali sobre mim. Pode estar apontando baixa estima, pode estar apontando soberba, do tipo, eu me acho, eu sou maravilhosa, eu tenho tudo muito bom. Todo mundo tem ponto para desenvolver, todo mundo tem. E assim como todo mundo tem fortalezas. Então, assim, reforço principalmente para a galera que na crise está no desespero, tipo, eu não sou nada. Eu vou estar competindo com milhões de pessoas aí fora. Gente, existe espaço para todo mundo. O maior concorrente que eu tenho sou eu mesma. Então, assim, eu mesmo que vou me bloquear, que vou me sabotar, que não vou dar o meu melhor. Então, a gente tem que se capacitar. Mas todo mundo tem potencial de brilhar, de fazer. Às vezes você está no lugar errado. Por isso que você não está brilhando tanto, né? Aquela história de. Tem um ditado que diz que se você julgar o peixe pela capacidade dele de andar, ele sempre vai ser julgado como ruim. Mas coloca ele no mar, coloca ele para andar. Para andar não vai rolar, mas coloca ele para nadar. E às vezes você já está nadando, só que está nadando no aquário. Você foi feito para ir para o mar, né? Então, se Tá ali, né? permita. Fechadinha. Vai, sabe, extravasa. E esse extravasar pode ser isso, você empreender em outras áreas. Não significa que você tem que mudar de profissão para ser feliz. Às vezes você está no contexto que não é o melhor, né? Então, é por aí. A gente até começou uma conversa sobre isso, né? Hoje de manhã com o post que eu fiz lá no Instagram. Eu me auto-saboto muito em muitas coisas, mas principalmente porque eu me cobro sempre muito, né? Então, eu faço as coisas, eu sempre acho que podia estar melhor, que podia ter sido feito diferente. E muitas vezes as pessoas vêm dizer, não, tá bom. Tipo, ah, sei lá, às vezes eu faço uma arte, por exemplo, e envio para o cliente adora. Mas eu ali fico com aquele negócio de que eu sei que podia ter sido melhor. E eu Uhum. também tenho diversos bloqueios por coisas que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, principalmente na minha infância. Coisas pequenas, coisas bobas, mas que fica realmente lá, às vezes Fica. até no inconsciente, no subconsciente da gente, e que sempre vem à tona. Coisas do tipo, sei lá, tinha uma amiga minha que dizia, mas tu não tem bunda, tu não tem peito. Fiquei com isso minha vida inteira, né? Que hoje eu sei que não é verdade, ainda mais porque depois da maternidade, de tudo, né? Mesmo quem não tem, acaba Sim. tendo. Mas eu sei que não era verdade. E não era, mas lá dentro sempre me doía. Coisas do tipo, minha avó, quando eu passei no vestibular, veio dizer, minha filha, mas vou mandar celebrar uma missa, porque eu não achei nunca que você ia passar no vestibular. Claro que eu sei que isso não era verdade, né? Claro que eu sei que ela falou brincando, ela falou pra tirar onda comigo. Mas isso nunca, nunca me saiu da cabeça. Então, mas essas coisas funcionam como elas vão aplacar ou não dependendo do imã que está dentro da gente. Se eu estou num momento de mais fragilidade, aquilo puxa tudo, carrega, aí eu afundo e não consigo dar o meu melhor. Então, o que eu percebo hoje com essas duas ferramentas que eu trabalho, tanto como Teta Healing quanto com carreira, tem pessoas que me procuram para ver desenvolvimento de carreira e que olham e falam, olha só, você está merecendo uma sessão terapêutica porque quando você deixar, sabe, aflorar essa sua questão, quando a gente puder tirar essas engrenagens que estão rodando ali, essas crenças que estão te limitando, você vai botar seu potencial para brilhar no mundo. E o contrário também, às vezes a pessoa vem para falar sobre
no Teta Healing sobre uma questão de família que a gente limpa e cuida, e era aquilo ali que a pessoa, assim, ó, agora você precisa de um planejamento. Vamos sair desse lado mais subjetivo, vamos sentar, vamos aqui, vamos planear, vamos colocar quais são as ações para o seu plano de transição, como é que você desenvolve suas competências. Lembrar isso, nós somos seres integrais. A gente separa, a gente se especializa, a gente cuida separado para a gente ir na profundidade. Mas depois a gente tem que voltar, tem que juntar essas peças. Então, o nosso histórico de vida, nosso histórico familiar contribui muito, né, para o nosso desempenho profissional, né? Nós temos herança genética, temos herança psíquica e temos as nossas vivências, que são essas crenças que a gente vai alimentando ou não. Então, aproveita o momento de ruptura e de crise, tira isso, tira aquilo que não te pertence, tira aquilo que você não quer mais e se coloca numa nova versão no mundo, né? É a chance que a gente tem de fazer isso. Ah, Sueli, você está falando isso? Isso é fácil? Vou dizer que fácil, não necessariamente. Mas olha para o histórico de vida, as coisas que você já vivenciou, que a princípio que é novo e assusta, mas quando você virou aquela chave, olha o desenvolvimento boom que deu na sua vida, né? Para quem tem filho ou quem convive com criança pequena, lembra de quando a criança começou a andar? Olha só que transformação, como é que aquilo foi desafiador para ele, para ela, e foi dando aqueles primeiros passinhos, depois você conquista o mundo, de ter um novo horizonte, ter a liberdade de andar mais rápido. E é assim que a gente tem que aprender, né? Desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é constante e a gente aprende com qualquer elemento que a gente está ali interagindo. Então, às vezes é num filme, às vezes é numa música, às vezes é com uma criança. A gente tem a tendência de achar que a gente tem que aprender com quem está anos-luz na nossa frente. Às vezes uma criança está do seu lado, está anos-luz na reinvenção, na flexibilidade. A criança brinca com um pedacinho de papel e constrói um mundo. E a gente acha que, não, para eu ser bem profissionalmente eu tenho que ter um iPhone, eu tenho que estar com o cabelo assim, eu tenho que estar com não sei o que assado, eu tenho que... Vamos reinventar, gente, vamos transformar, né? Vamos usar nossas competências. E talvez aquilo que era hobby pode estar despertando um talento ali que está escondido, né? Então a gente tem essa possibilidade de se reinventar. Sueli, só para eu te deixar Diga. ciente Estamos que nós quase lá, né? temos muito mais Tá, então assim, só para a gente fechar a parte do plano de ação, né, que para essa reinvenção, mergulhar no autoconhecimento e fazer o planejamento. Constrói a matriz SWOT, coloca os elementos nos 4 quadrantes e faz um plano de ação com no mínimo 3 ações. E coloca meta, faz ele se transformar numa meta. Então assim, meu plano de ação para eu alcançar meu objetivo, digamos, eu quero empreender na área tal. O que a minha fortaleza vai suprir? O que está sendo um desafio para mim hoje? O que meu ponto de melhoria, o que eu preciso trabalhar? Que recurso que eu tenho que usar para aquele? E coloca um prazo. Se a gente também ficar assim, jogando em aberto, eu preciso disso, mas você não colocar um marco, o tempo vai passar, a oportunidade vai passar, você já vai ter outros gaps, vão ter outro cenário, então assim, o cenário mundial vai mudar. Então assim, com a realidade que a gente tem hoje, o que eu posso fazer hoje? O instrumento que eu ensinei para vocês é papel e caneta. É de graça, é mergulhar dentro de si e reformular. Vamos parar também com essa ideia de que eu tenho que ter muito para alcançar algo. Às vezes com pouco a gente faz. Tenta permuta com as pessoas, né? É isso que eu tô falando agora. Eu falei assim, de repente, pô, Su, eu quero fazer tal coisa. Talvez a outra pessoa tenha interesse no que você pode ofertar. Então, assim, usa o networking, usa a estrutura. Tem muito conhecimento gratuito na internet hoje. É no Instagram, no YouTube. O quanto de curso na quarentena foi disponível agora, né? É livro do Kindle. Então, tem muitos recursos para a gente usar. Agora, se diante de tudo isso, eu olhar para isso, eu ainda estiver assustada, estiver amedrontada, se permita. Não entre numa cobrança de sair do mundo frenético que a gente estava, de eu tenho que entregar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, para entrar num outro mundo frenético de eu tenho que estudar, eu tenho que... Se acolhe um pouco, se permita e olhe para dentro de você. Eu estou preparada para isso? Se eu não estou, coloca ali no ponto de melhoria. Ainda não estou bem, eu não estou psicologicamente saudável para esse movimento. O que eu preciso fazer? Talvez seja o tempo de esparecer, de meditar, de relaxar, de fazer um hobby e deixa esse planejamento, coloca a meta. Olha, daqui a um mês eu vou olhar de novo essa minha matriz SWOT e vou ver o que eu posso fazer por mim, né? Então,
A exigência externa não pode sobrepor a minha essência. Então, olhar o que está acontecendo e ter um olhar carinhoso comigo, me acolher, né? Chega de vir na marretada, se acolha um pouco. Agora, sempre tendo um olhar crítico de, será que isso não está sendo uma sabotagem? Eu estou usando isso aqui para ficar encolhidinho embaixo da cama? Ah, porque... Então, assim, se permita se revisitar. Passou uma semana, como é que eu estou agora? O que eu já consigo fazer? O que é possível para mim? Né? Então, cada um olhar a sua particularidade. Como eu falei, eu usei um instrumento que é global, que é para o coletivo, mas cada um tem as suas questões. Né? E talvez seja um movimento, para uns seja mais rápido, para outros seja um pouco mais lento, mas não tem problema. Cada um no seu ritmo, se movimentando e fazendo as ações que cabem para o momento. Se não couber, planeja e faz ela numa sequência. Né? Pela sua saúde mental, cuide do seu tempo, veja o que é possível para você fazer. É isso Tá aí. bem? Acho que foi super, super, super explicativo. É um assunto que tem muito pra gente conversar ainda, né? Se puder, a gente fica aqui até sei nem É quando. verdade. A gente já Mas, gosta de falar, né? pois é, mas acho que foi ótimo que você falou. Foi ótimo essa ferramenta que você trouxe. Eu já conhecia, mas tenho certeza que muita gente aqui não conhecia. E é realmente uma ferramenta maravilhosa pra gente pensar um pouquinho no que a gente está fazendo, né? E no que a gente pode fazer. Deixa eu só Isso. tentar dar uma lidinha aqui em alguns comentários. A gente ainda tem 9 minutos. A Renata falou, é muito importante colocarmos um prazo para essas aquisições, para não nos perder nos objetivos iniciais. Isso. As meninas falando sobre a questão da autossabotagem, do bullying, vamos dizer assim. A Josi falou, sou estrábica e me zoavam quando criança. Eu sofria. Até que o namorado me comparou com uma atriz linda pelo olho torto. Me libertou. Ó, que bom, hein? Pois é, tá vendo? Josi, eu sou estrábica. Sou não, eu fui estrábica também. Fiz cirurgia. É... A Paula falou, meu pai. Por que fez publicidade, minha filha? Cara, eu tenho uma história engraçada sobre isso. Engraçada, foi engraçada hoje, né? Na época não foi. Eu consegui um emprego numa agência de publicidade lá de uma pessoa, a primeira agência que eu fui trabalhar. Eu ainda tinha começado há pouco tempo na universidade e fui trabalhar lá como atendimento, que sempre foi a minha área dentro de agência. O meu avô, passei acho que 3 meses nessa agência, até menos. Porque o meu avô conseguiu um emprego para mim no Ministério Público, na parte de assessoria de imprensa, e a frase que eu nunca vou esquecer na minha vida foi: neta minha não trabalha em agência. Eu fazia publicidade e propaganda, ou seja, é praticamente um curso voltado para agência lá na cidade onde eu morava, né? Na Sim. área onde eu venho. E ele não queria que eu trabalhasse em agência. Então, para ver o quanto que tem isso de influência dos outros, né? O quanto que às vezes nossas escolhas não são para atender uma vontade nossa, né? Às vezes é para atender um desejo do outro, e o quanto que às vezes a gente deixou de fazer coisas pela gente para ser aceito, para se enquadrar, para não entrar em confronto, né? Pois é, claro Então, que eu fui, né? Porque eu não ia brigar com meu sim, avô. Fui. Pelo menos era uma coisa que estava, de certa forma, dentro da minha área. E, assim, como era um setor em que eu conhecia algumas pessoas e fiz realmente amizades para o resto da vida, as pessoas foram me ajudando, inventaram campanhas publicitárias que eu dirigi, que eu organizei. Então, de certa forma, eles foram foi, tentando me colocar dentro da minha área ali, sabe? entendi. Mas nunca na minha vida eu vou esquecer isso. E essa frase, então, é que eu nunca vou esquecer mesmo. Porque na cabeça dele, por mais que eu estivesse fazendo aquele curso, eu não estava fazendo para isso. São as Enfim. expectativas e fantasias que circulam, né? E você fez lembrar agora um ponto importante disso, Mari, que às vezes a gente vai enxergar na nossa matriz que a gente não está onde a gente gostaria de estar. Mas a troca não necessariamente é instantânea. Então, faça um plano de transição ou de carreira, plano para onde eu quero chegar, um plano para a abertura do meu empreendimento, um plano para lançar. Então,
Veja, aquele momento que você está passando, ele vai se tornar mais leve se você perceber que você tem uma meta. Do tipo, eu vou ter que ficar, não vou ter que ficar aqui, não é pesado para mim. Eu tenho a oportunidade de ficar aqui esses 6 meses para juntar uma grana para eu abrir meu negócio. Eu vou ficar esses 6 meses aqui porque é com isso que eu vou pagar o curso, que eu vou ter minha nova profissão. Eu vou ficar esses 6 meses aqui porque com ele, que trabalhando nessa agência, eu vou ter o trampolim de eu ter visibilidade de ir para uma outra área ou de um outro negócio, ou de mudar de país, seja o que for que eu estou almejando. Então, a forma com a qual a gente coloca metas faz com que o processo que a gente está vivendo agora também se torne mais suave, porque tem um objetivo. Se for assim, eu tenho que ficar aqui para pagar conta, vai ser pesado pra caramba. Eu vou passar minha vida inteira ali trabalhando 8, 9, 10 horas por dia para pagar conta. Que contas são essas? Então, a conta interna fica pesada. Eu estou pagando externo, eu estou pagando boleto. Quem vai pagar minha saúde mental? Não há remédio que pague, né? Então, assim, a sua saúde, a sua realização pessoal faz você ficar melhor de uma forma global. Pois é, já passei pelas duas situações. Essa situação que eu contei agora, por acaso, foi uma situação em que eu realmente me joguei na história, né? Bom, vou pra lá Sim, mesmo, então vamos. Foi realmente um passo para outras coisas, porque eu saí de lá, trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Era só meio período, não era o dia inteiro, então eu conseguia organizar com outras coisas, dava tempo de fazer minha faculdade à noite sem problema, porque eu trabalhava só à tarde, então, ou era só de manhã, passou um período só de manhã. Mas pronto, as pessoas eram maravilhosas, me ajudaram muito, super me alavancou para ir fazer minha especialização em São Paulo, que eu tive que mudar totalmente sozinha, e me ajudou em muita, muita, muita coisa. Então, pronto, foi uma coisa que de início eu achei ruim, achei, porque eu queria trabalhar em agência, né? Tava totalmente dentro da minha área e fui para outra para tentar não contrariar o meu avô e, enfim, né? Não arrumar confusão. E acabou sendo uma coisa super benéfica para mim no final de tudo, né? Em diversos sentidos. porque você teve um olhar diferente. Agora, se você ficasse ali, assim, pensando no negativo, só olhando de uma forma, você não ia viver aquilo na plenitude, não ia tirar o maior proveito do que estava sendo ofertado para você, né? Pois é, a Josi comentou sobre a história do peixinho lá, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora também. Às vezes estamos apenas nadando no aquário dos outros. Também, pois é. E que não é nem para a gente estar no aquário, vamos para a imensidão do mar aí, para o rio, vamos deixar fluir de uma forma melhor. E a Raquel falou: sugiro fortemente fazer Teta Healing com a Suliane para dar uma mergulhada em nós mesmas. Autoconhecimento é revolucionário. A Raquel foi numas profundezas aí, tem uns depoimentos bem legais de como que ela revolucionou até o trabalho e a parte amorosa. Então tá tudo conectado, né, gente? Foi o que eu falei. O autoconhecimento, cuidados terapêuticos. Eu vou lá só para cuidar de uma questão emocional, e na realidade você cuidando do seu emocional, você tá melhor no profissional e vice-versa, né? Tá tudo ligado, né? As meninas falando da questão da permuta, indicando. A Paula falou: o negócio é estar preparado para ouvir críticas construtivas. Eu confesso que eu não sou muito boa em ouvir crítica, não. Na verdade, eu não sou. Bota lá nos seus pontos de melhoria, Mari, ó. O pior é que eu não sou boa nem em ouvir crítica e nem em ouvir elogio. Acredita nisso? Acredito. Eu tenho consciência disso, eu me trabalho muito para isso, mas eu não sei o que é pior, se eu ouvir elogio ou se eu ouvir crítica. Eu não sou preparada psicologicamente para nem para uma coisa nem para outra. Vou puxar um papo particular com você para a gente falar Ó, sobre isso, para não expor. Mas tem umas conexões aí que fazem sentido. já tô expondo demais nessas lives esses dias, né? Tá bom. Hoje, pelo menos, eu É, já chorei, já tá tudo isso certo. aí, isso aí. Mas quanto mais a gente se expõe, mais as pessoas se identificam e percebem que é humano, que é genuíno e podem aprender com a gente, né? É Isso que verdade. faz o processo fluir. É verdade. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, no workshop, né? De mídias digitais, de Instagram. A gente tem que criar uma conexão e, normalmente, só quando a gente se mostra é que a gente consegue realmente ah, prender as pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, que parecem com a gente ou que querem aprender alguma coisa com a gente. É Túlio, verdade. a gente tem 1 minutinho só. Eu queria Então agradecer. é hora de dar tchau, né? Foi maravilhoso. Espero que todo mundo tenha gostado. Essa live vai ficar aqui ainda por 24 horas. A gente também tá postando no Facebook e no YouTube. Vou tentar fazer uma ediçãozinha aí para colocar no YouTube melhor. Mas vocês vão ter esse conteúdo. Ahn, Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Suliane Porto, entre em contato com ela. Aqui em cima tá o Instagram, mas é suliane.porto. Não é isso, Suli? Não, tudo junto. É Suliane tudo junto. Porto.
Pronto, É, Suliane Porto, tudo junto. Suliane normal com S, sem Y, sem nada. isso. Normal. E indico demais o trabalho da Sully. Vão lá, comentem. Vamos tirar aqui Obrigado, a nossa gente. famosa fotinho. Deixa eu desativar Ah, aqui. tem fotinho, tem fotinho. Todo mundo colocando os Dá print aí, gente. coraçõezinhos, quase que não sai. Olha o sorriso. Muito bom. Obrigada. Quem puder postar esse print que vocês tiraram agora, marca Suliane Porto, marca Empreendedoras pelo Mundo. O relógio já está contando aqui 20 Isso segundos. aí. Indica para todo mundo, para quem não pôde assistir, para poder assistir de novo. Vai ficar por 24 horas aqui, depois Facebook e YouTube. Beijo, Isso. Sully. Beijo, Beijo, pessoal. gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.